Ela entrou naquela mansão com um pano na mão e a esperança de pagar as contas no fim do mês. Não sabia que por trás daquelas paredes existia um segredo guardado há anos. Um segredo que tinha o nome da própria mãe no meio. E quando a verdade começou a aparecer, não teve como segurar. Lara acordou naquele dia antes do sol aparecer. Não porque havia colocado alarme, mas porque o nervoso não deixou ela dormir direito a noite toda. Ficou virando na cama, olhando para o teto do quarto pequeno que dividia com as contas que não paravam de chegar, ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia se apresentar, que tom de voz usar para parecer confiante sem parecer desesperada. Mas ela estava desesperada. Esse era o problema. O emprego anterior tinha acabado de um jeito que ela não esperava. A reserva financeira que tinha foi embora mais rápido do que planejou. E a lista de opções estava ficando curta demais para ela poder ser seletiva. Quando a agência ligou com a vaga na mansão Andrade, Lara nem perguntou os detalhes todos. Disse que sim antes de ouvir o endereço completo. Ela chegou 15 minutos antes do horário marcado. Ficou do lado de fora, olhando para o portão de ferro com as iniciais gravadas em dourado, para o jardim imenso que começava ali e se estendia até onde os olhos alcançavam, para a fachada da casa que parecia ter sido construída para lembrar as pessoas de que o mundo não era igual para todo mundo. Respirou fundo, ajeitou o cabelo e tocou a campainha. A mulher que abriu o portão se chamava Sônia. Tinha o tipo de postura que só vem de quem passou décadas sendo responsável por um lugar grande e nunca deixou ninguém esquecer disso. Olhou para Lara de cima a baixo com uma rapidez que parecia casual, mas não era. Depois, abriu o portão sem sorrir e disse: "Você é a candidata da agência." Não foi pergunta, foi constatação. Lara confirmou. Sônia virou as costas e começou a andar. "Vem." Dentro da mansão, o ar tinha aquele cheiro de coisa cara que Lara não conseguia descrever com precisão, mas reconhecia de longe. Chão de mármore que refletia a luz das janelas altas, flores brancas em vasos que provavelmente custavam mais do que o aluguel dela, silêncio do tipo que só existe em lugares onde o barulho do mundo não consegue entrar. Lara andou atrás de Sônia sem falar nada, tentando não olhar para os lados com admiração demais para não parecer que nunca tinha visto nada assim, mesmo que fosse verdade. Sônia parou no centro de um corredor e se virou. Falou durante os próximos minutos com a objetividade de quem já repetiu aquilo tantas vezes que virou automatismo. As regras da casa, os horários, os cômodos que precisavam de atenção diária e os que não podia entrar sem autorização, os produtos que usavam e como usar. E no final, olhando diretamente para Lara com uma clareza que não deixava espaço para interpretação, disse: "Aqui você tem uma função. Cumpre a função, recebe o salário e todo mundo fica bem. Não precisa de conversa, não precisa de amizade. Não precisa de mais nada além do trabalho bem feito. Ficou claro?" Lara disse que ficou. Sônia assentiu. "Então, pode começar." Foi durante a primeira hora de trabalho que Lara conheceu Dona Cecília. Ela estava esfregando o corredor do segundo andar quando ouviu passos lentos vindo da escada. Virou o rosto esperando ver Sônia com alguma instrução nova. Mas não era Sônia. Era uma senhora de cabelos completamente brancos, postura ereta, apesar dos anos que carregava, vestida com uma simplicidade elegante que só quem sempre teve dinheiro consegue ter. Dona Cecília Andrade, a matriarca da casa. Lara a reconheceu pela descrição que a agência tinha dado. O que Lara não esperava era a forma como Dona Cecília reagiu ao vê-la. A senhora parou no meio do corredor. Completamente. Como se os pés tivessem decidido não andar mais. Os olhos dela foram direto para o rosto de Lara e ficaram ali por tempo demais para ser uma olhada normal de apresentação.
Lara ficou sem saber o que fazer. Deu um passo para o lado para deixar o corredor livre, pensando que talvez estivesse no caminho. Mas Dona Cecília não retomou o passo. Continuou olhando. Com uma expressão que Lara não conseguia ler, que não era susto, nem alegria, nem desconfiança, mas alguma coisa no meio de tudo isso que ela não tinha nome ainda. Bom dia, Lara disse, porque alguém precisava quebrar aquilo. Dona Cecília piscou, como se tivesse voltado de algum lugar distante. Bom dia, respondeu com uma voz mais suave do que Lara esperava, e então sorriu. Um sorriso pequeno, contido, do tipo que parece guardar mais do que mostra. Você é nova aqui? Sim, senhora, comecei hoje. A senhora assentiu devagar, os olhos ainda no rosto de Lara. Como você se chama? Lara. Dona Cecília repetiu o nome baixinho, quase para si mesma. Depois virou e continuou andando pelo corredor como se nada tivesse acontecido. Lara ficou parada por alguns segundos, com aquela sensação estranha de que alguma coisa havia passado por ali sem ela conseguir ver direito. Depois, voltou a esfregar o chão. Algumas horas depois, Rafael Andrade chegou. Lara estava no andar de baixo quando ouviu a porta principal abrir. Ele entrou com aquela energia de quem está sempre no meio de alguma coisa importante e chegou em casa apenas de passagem. Terno, celular na mão, expressão de quem não parou de trabalhar nem durante o trajeto. Cumprimentou Sônia com 2 palavras. Perguntou pela mãe com outras 3. E atravessou o corredor onde Lara estava sem desviar o olhar, sem hesitar no passo, sem qualquer sinal de que havia uma pessoa nova naquele espaço. Passou por ela como se ela fosse parte da parede, como se o ar que ela ocupava fosse simplesmente ar. Lara continuou o que estava fazendo, mas sentiu aquilo. No fim da tarde, enquanto organizava um cômodo nos fundos da casa que claramente ninguém usava há tempo, Lara encontrou um livro velho caído atrás de uma prateleira. Pegou para colocar no lugar e o livro abriu no meio, e de dentro caiu uma fotografia. Ela se abaixou para pegar. Era uma foto antiga, com aquela coloração desbotada de coisa que o tempo foi consumindo aos poucos. Mostrava uma jovem dentro daquela mesma casa, de pé perto da janela da sala principal, sorrindo para alguém fora do enquadramento. Lara virou a foto nas mãos, tentando identificar quem era. Não reconhecia o rosto. Mas havia algo naquela imagem que a deixou desconfortável de um jeito que ela não conseguia explicar. Como quando uma música toca e você tem certeza que já ouviu antes, mas não consegue lembrar onde. Pensou em deixar em cima da prateleira para alguém encontrar. Mas o cômodo estava fechado havia tempo, claramente ninguém entrava ali com frequência. A foto podia ficar semanas no chão antes de alguém notar. Guardou no bolso com a intenção de entregar para Sônia no fim do dia. Só que o fim do dia chegou, e a foto continuou no bolso. E Lara não conseguiu explicar para si mesma por que não tinha entregado. Naquela noite, já em casa, animada apesar do cansaço, ligou para a mãe. Marta a atendeu no segundo toque como sempre fazia. Lara contou sobre a mansão, sobre o tamanho do lugar, sobre Sônia e suas regras, sobre Dona Cecília e aquele olhar estranho no corredor. E então mencionou o nome da família, como detalhe natural no meio da conversa. Do outro lado da linha, silêncio. Não o silêncio de quem está ouvindo com atenção. O silêncio de quem parou de respirar. Mãe? Nada. Marta, você está aí? Estou. A voz saiu diferente, mais baixa, mais controlada do que o normal. Que bom que você conseguiu o emprego. Tá bem com você? Pareceu que travou quando falei o nome deles. Não travei nada, estou bem. Fica bem lá, tá? Faz um bom trabalho. E desligou. Lara ficou olhando para a tela do celular por alguns segundos. Depois olhou para a fotografia que tinha colocado em cima da mesa, a jovem sorrindo para alguém fora do enquadramento, dentro da mansão onde ela ia trabalhar. E ficou ali com aquela sensação que não tinha nome ainda, mas que ocupava o peito como água fria. Quem é você? Tem um tipo de atenção que conforta, e tem um tipo de atenção que inquieta.
A diferença entre os dois não está no gesto, está nos olhos. E os olhos de Dona Cecília, toda vez que pousavam em Lara, tinham aquele peso específico de quem está vendo algo além do que está na frente. Como se Lara fosse uma resposta para uma pergunta que a senhora nunca teve coragem de fazer em voz alta. Nos primeiros dias, Lara tentou ignorar. Dizer para si mesma que era impressão, que estava sensível por causa do emprego novo, que qualquer pessoa ia parecer intensa num ambiente tão silencioso quanto aquele. Mas a sensação não foi embora. Pelo contrário, foi crescendo, devagar, com a paciência de coisa que sabe que tem tempo. A rotina da mansão Andrade tinha uma lógica própria que Lara foi aprendendo sem que ninguém precisasse explicar muito. Sônia abria a casa às primeiras horas da manhã com uma eficiência quase mecânica. Os outros funcionários chegavam em sequência, cada um sabendo exatamente o que fazer e onde estar. Rafael saía cedo, voltava tarde, e o intervalo entre a saída e a chegada dele era o momento em que a mansão parecia finalmente soltar o ar que prendia enquanto ele estava por perto. Dona Cecília ocupava os dias com uma lentidão que parecia proposital, como se ela tivesse chegado numa fase da vida em que a pressa deixou de fazer sentido. Tomava café na varanda, lia por algumas horas, caminhava pelos corredores com aquele passo cuidadoso de quem conhece cada centímetro do lugar, mas mesmo assim não tem pressa de chegar a lugar nenhum. E vez ou outra parava perto de onde Lara estava trabalhando. Não falava nada na maioria das vezes. Ficava por alguns segundos, observava e continuava. Lara começou a perceber o padrão depois do terceiro dia. Não era coincidência. Dona Cecília escolhia passar por ali, escolhia ficar. E havia algo naquilo que era simultaneamente gentil e desconcertante, porque a senhora não parecia estar fiscalizando o trabalho. Parecia estar verificando alguma outra coisa que só ela sabia o que era. Foi numa tarde que a conversa aconteceu de verdade pela primeira vez. Lara estava organizando os livros da biblioteca quando ouviu Dona Cecília entrar. A senhora foi até a poltrona no canto, sentou com aquela calma toda e ficou olhando para a janela por um tempo. Lara continuou trabalhando. O silêncio entre as duas era do tipo que não pesa, o que em si já era estranho, porque Lara não costumava se sentir confortável no silêncio com pessoas que mal conhecia. "Você gosta de ler?" Dona Cecília perguntou sem tirar os olhos da janela. Lara parou com o livro na mão. "Gosto. Não tenho muito tempo, mas quando tenho, gosto." "O que você lê?" "Depende do que aparece. Não sou muito seletiva." Dona Cecília virou o rosto e olhou para ela com aquele olhar de novo. "Meu marido era assim. Lia qualquer coisa que estivesse ao alcance. Dizia que todo livro tem pelo menos uma frase que vale o tempo gasto." Lara sorriu sem pensar. "Minha mãe fala uma coisa parecida." Alguma coisa passou pelo rosto de Dona Cecília naquele momento, rápido demais para Lara identificar com precisão. Os olhos da senhora foram para o colo dela por um segundo e voltaram para a janela. "Sua mãe parece uma pessoa sábia." "É", Lara concordou. "Com os defeitos dela, mas é." Dona Cecília não respondeu, mas o canto da boca dela se moveu levemente, quase um sorriso que decidiu não terminar. Ficou mais alguns minutos na poltrona e depois se levantou e foi embora sem mais nada. Lara ficou com aquela conversa na cabeça o resto do dia, não pelo que foi dito, pelo que ficou no ar depois. 2 dias depois, Rafael chegou mais cedo do que o esperado. Lara estava na sala principal passando pano no chão quando ouviu a porta abrir. Levantou o rosto preparada para Sônia e encontrou Rafael, que entrou sem olhar para os lados, foi direto para o corredor do escritório e chamou a governanta pelo nome com aquela voz de quem está acostumado a ser atendido imediatamente. Sônia apareceu em segundos. Conversaram por alguns minutos em voz baixa perto da escada. Lara continuou trabalhando, focada no próprio espaço. Foi quando Dona Cecília desceu. Ela não esperava encontrar o filho.
Deu um passo atrás de surpresa quando o viu. Depois o rosto abriu num sorriso genuíno que Lara não tinha visto antes na senhora. Rafael. A voz tinha uma ternura diferente. Não sabia que vinha hoje. Resolvi algumas coisas mais cedo, ele disse, e foi até a mãe dar um beijo rápido na testa. Foi aí que Dona Cecília fez algum comentário baixinho que Lara não ouviu, e os dois riram juntos. Rafael colocou a mão no ombro da mãe com um cuidado que contrastava completamente com a rigidez que ele tinha no resto do tempo. Por um segundo, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Depois, os olhos dele foram para Lara. O sorriso não saiu, mas congelou. Ficou no rosto como coisa que esqueceu de ir embora. Ele olhou para ela por tempo suficiente para ela sentir o peso daquilo. Depois virou o rosto de volta para a mãe e disse alguma coisa em voz baixa. Dona Cecília respondeu com naturalidade. Rafael assentiu. E então foi para o escritório sem olhar para Lara de novo. Menos de 20 minutos depois, Sônia apareceu onde Lara estava e disse, com aquela neutralidade profissional que era a marca dela: "O senhor Rafael quer falar com você. Escritório." Lara largou o pano, respirou e foi. O escritório era o cômodo mais imponente da casa. Paredes cobertas de livros que provavelmente ninguém lia, mesa grande de madeira escura, aquele tipo de decoração que não faz questão de ser bonita porque já sabe que intimida. Rafael estava de pé perto da janela quando ela entrou. Não se virou imediatamente. Ficou mais alguns segundos olhando para o jardim, como se estivesse organizando o que ia dizer antes de dizer. Quando se virou, a expressão era controlada. Não hostil abertamente, mas com uma frieza que não deixava espaço para engano. "Como está sendo o trabalho?" perguntou. "Está bem", Lara respondeu. "Estou me adaptando à rotina." Ele assentiu devagar. "Sônia disse que você está sendo cuidadosa, que está fazendo bem o que precisa ser feito. Fico feliz em saber." Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois foi direto. "Minha mãe é uma pessoa generosa. Sempre foi. E essa generosidade, às vezes, faz com que ela se aproxime de pessoas que não conhece bem, com uma confiança que pode não ser correspondida da forma certa." Lara ficou quieta. Deixou ele terminar. "Não estou fazendo acusação nenhuma," ele continuou, com aquele tom de quem faz exatamente isso enquanto diz que não está fazendo. "Estou apenas deixando claro como as coisas funcionam aqui. Minha mãe não precisa de mais amizades. Ela tem o que precisa. O que ela precisa de você é que o trabalho seja feito bem. É isso que você foi contratada para fazer. Ficou claro?" "Ficou", Lara disse. Ele a olhou por mais um segundo, como se estivesse avaliando se a resposta era suficiente. Depois fez um gesto sutil com a cabeça, que era tanto uma confirmação quanto uma dispensa. Lara virou e saiu. Fechou a porta atrás de si com cuidado. Foi até o corredor. Parou e ficou ali por alguns segundos, deixando o peso daquilo assentar. Não estava com raiva. Estava com aquela mistura de humilhação e cansaço que vem de ser julgada antes de fazer qualquer coisa que mereça julgamento. Respirou fundo. Voltou ao trabalho. Viviane chegou alguns dias depois. Lara não sabia que ela existia até ouvir o som de um carro parando na entrada e ver pela janela uma mulher descer com a segurança de quem sabe que está sendo olhada e gosta disso. Entrou na mansão como se estivesse voltando para casa. Beijou Rafael no rosto, cumprimentou Sônia com o tipo de simpatia que não chega aos olhos e varreu o ambiente com um olhar rápido e calculista que catalogou tudo que havia na sala em menos tempo do que parecia possível. Quando os olhos de Viviane chegaram em Lara, pararam por exatamente um segundo. Depois continuaram, como se tivessem confirmado uma informação que já esperavam encontrar. Ela inclinou levemente a cabeça em direção a Rafael e disse algo baixo que fez ele responder com um murmúrio. E então os dois se afastaram para outro cômodo e a presença de Viviane foi embora, junto com eles, deixando no ar apenas o perfume caro que ela usava. Lara voltou ao que estava fazendo.
Mas ficou com aquele segundo nos olhos de Viviane na cabeça. Aquele segundo que não era desprezo exatamente. Era algo mais calculado do que desprezo. Era avaliação. Naquela noite, Lara foi a última a sair da mansão. Sônia já tinha ido embora, os outros funcionários também, e ela estava terminando de organizar a cozinha quando passou pelo corredor que levava para a ala principal. Foi então que viu Dona Cecília. A senhora estava parada no corredor escuro, de frente para o quadro grande que ficava pendurado na parede desde sempre. Um retrato do marido, que Lara tinha notado nos primeiros dias, mas não tinha parado para olhar com atenção. Dona Cecília estava com os braços cruzados sobre o peito, não de forma defensiva, mas de quem está tentando se conter. Os ombros levemente curvados. A cabeça inclinada para cima na direção do quadro, estava chorando. Não o choro que faz barulho, o outro tipo, o que escorre quieto porque a pessoa já chorou aquilo tantas vezes que o corpo aprendeu a fazer em silêncio. Lara parou. Ficou sem saber se devia anunciar a presença ou recuar sem ser vista. Ficou imóvel por alguns segundos. E então deu um passo devagar e foi ficar ao lado de Dona Cecília sem dizer nada. Não tocou nela, não perguntou nada. Ficou ali do lado, olhando para o mesmo quadro, como se estivesse simplesmente compartilhando aquele espaço. Por um longo tempo, nenhuma das duas falou. Então Dona Cecília, sem se virar, sem limpar as lágrimas, disse com uma voz que parecia vir de um lugar muito fundo: "Você tem um jeito de entrar num lugar e fazer ele parecer menos frio. Eu já vi esse jeito antes. Em alguém que eu errei muito." Lara virou o rosto para ela. "Em quem a senhora está falando?" Dona Cecília demorou. Uma demora do tipo que não é esquecimento, é escolha. O peito dela subiu e desceu numa respiração longa, e quando respondeu, a voz saiu mais baixa ainda, quase como se estivesse falando para si mesma, tanto quanto para Lara. "Em alguém que eu mandei embora quando devia ter pedido para ficar. Em alguém que eu errei de um jeito que não tem conserto fácil, e que eu não tive coragem de procurar depois, porque tinha medo do que ia encontrar." Virou e foi para o quarto. Lara ficou parada no corredor escuro, sozinha diante do quadro do patriarca Andrade, com aquelas palavras ocupando o peito inteiro. "Alguém que eu mandei embora, alguém que eu errei", o nome da mãe escrito no diário. O silêncio de Marta no telefone, o olhar de Dona Cecília desde o primeiro dia, peças que ainda não formavam imagem nenhuma, mas que estavam chegando perto demais de alguma coisa para ser coincidência. Lara tinha tentado ligar para a mãe 2 vezes desde aquela noite. 2 vezes Marta atendeu, disse que estava bem, perguntou se o emprego estava indo bem e desviou de qualquer coisa que chegasse perto do nome Andrade, com uma habilidade que só existe em quem praticou aquilo por muito tempo. Na segunda ligação, Lara ficou em silêncio por alguns segundos, depois da resposta evasiva da mãe, e Marta preencheu o silêncio com assunto novo antes que a filha pudesse insistir. Lara desligou, sabendo que estava sendo desviada, e essa certeza ficou instalada nela como um grão de areia dentro do sapato, pequeno demais para parar tudo, grande demais para ignorar. A fotografia continuava na mesinha do quarto. Lara olhava para ela toda manhã antes de sair para o trabalho. A jovem sorrindo dentro da mansão, o olhar voltado para alguém fora do enquadramento, com aquela expressão de quem está completamente à vontade num lugar que deveria ser intimidador. Lara ainda não sabia quem era, mas o rosto tinha parado de parecer apenas familiar e começado a parecer importante, que é diferente. Importante do jeito que incomoda, do jeito que não deixa esquecer. Foi numa manhã comum, sem nenhum sinal de que seria diferente das outras, que tudo mudou. Lara estava no corredor do 2º andar, quando viu o diário no chão. Segundos antes, tinha ouvido os passos rápidos de Dona Cecília descendo a escada com aquela pressa incomum que não combinava com o passo habitual da senhora.
O diário estava aberto, com as páginas viradas para baixo, como se tivesse escorregado das mãos dela, sem que ela percebesse. Lara se abaixou para pegar. Não era a intenção dela ler. Ia fechar e deixar em cima da cômoda mais próxima para Dona Cecília encontrar. Mas quando segurou o diário para endireitá-lo, os olhos foram direto para a página aberta antes que ela pudesse decidir não olhar. E o que estava escrito ali parou tudo, no topo da página, em letras maiores que o resto, sublinhadas com força suficiente para deixar marca no papel: Marta. Lara ficou agachada no corredor por alguns segundos, sem se mover. Releu o nome. Uma vez, duas. Como se precisasse confirmar que os olhos não estavam inventando. O nome da mãe, escrito no diário de Dona Cecília. Com aquela ênfase de quem escreve algo que carrega peso demais para caber em letra pequena. Ela não leu mais nada. Fechou o diário, colocou em cima da cômoda do corredor e foi embora dali com o coração batendo num ritmo que não tinha nada de rotineiro. O resto do dia passou como se estivesse atrás de um vidro. Lara fazia o trabalho, respondia quando alguém falava, se movia pelos cômodos como devia. Mas por dentro estava num lugar completamente diferente, girando aquilo, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido e que, ao mesmo tempo, não mudasse tudo o que ela conhecia sobre a própria vida. Naquela tarde, saiu mais cedo do que o habitual e foi direto para a casa da mãe. Marta abriu a porta e sorriu do jeito de sempre. Lara entrou, sentou na cadeira da sala e, sem rodeio nenhum, perguntou: Mãe, você conhece a família Andrade? O sorriso de Marta não saiu, mas ficou parado, como coisa que esqueceu de continuar sendo natural. Por que você pergunta isso? Responde primeiro. Não conheço não. Por que ia conhecer? Lara ficou olhando para ela por um momento. Vi um nome no diário de Dona Cecília hoje. O seu nome. Escrito e sublinhado. As mãos de Marta, que estavam tranquilas no colo, se moveram. Um gesto pequeno, quase imperceptível. Ela entrelaçou os dedos com uma força levemente maior do que o necessário. Deve ser outra Marta. É nome comum. É, Lara concordou e ficou em silêncio. Marta preencheu o silêncio. Você quer café? Fiz há pouco, ainda deve estar quente. Não quero café. Lara... Mãe! A voz saiu firme, sem agressividade, mas sem espaço para desvio. Quando eu falei o nome da família no telefone, você desligou. Eu liguei de volta 2 vezes e você mudou de assunto nas 2. E agora tem o seu nome no diário dela. Não é coincidência. Eu sei que não é. Marta ficou quieta. Olhou para as próprias mãos entrelaçadas. Respirou. Não é nada que precise te preocupar, disse por fim. Lara se levantou. Pegou a bolsa e, na porta, sem se virar, disse apenas: Eu vim até aqui porque queria ouvir de você, mas tudo bem. Fez uma pausa. Eu vou descobrir de outro jeito. E saiu. Não olhou para trás para ver a expressão da mãe. Mas se tivesse olhado, teria visto Marta de pé no meio da sala, com os braços caídos ao lado do corpo e aquele olhar de quem acabou de ver o tempo acabar. 2 dias depois, Dona Cecília passou mal de madrugada. Lara estava dormindo quando o celular tocou. Era Sônia, com uma voz que tinha perdido toda a rigidez profissional e soava apenas como alguém assustado. A senhora Cecília não está bem. Já chamei o médico, mas você estava mais perto e eu precisava falar com alguém. Lara se levantou antes de Sônia terminar a frase. Chegou à mansão em minutos. Dona Cecília estava no quarto, deitada, com uma palidez que assustava. Segurou a mão da senhora sem pensar, sentou na beira da cama, ficou ali. Dona Cecília apertou os dedos de Lara com uma força surpreendente para alguém tão debilitada e não disse nada. Ficou de olhos fechados, respirando com aquela concentração de quem está trabalhando para manter o ritmo. O doutor Haruto chegou em menos de 20 minutos. Era um homem de cabelos grisalhos e movimentos precisos, com aquela calma específica de quem já viu muita coisa e aprendeu que entrar em pânico nunca ajudou ninguém. Examinou Dona Cecília com atenção, ajustou a medicação
Deu instruções para Sônia, com voz baixa e segura. Lara recuou para o corredor para dar espaço. Foi ali, encostada na parede do corredor, que ela ouviu. Doutor. Haruto tinha saído do quarto e parado no corredor. Não fez ligação nenhuma. Ficou de costas para a parede, com os olhos fechados, como alguém que está carregando um peso há tempo demais e precisa de um segundo só para respirar antes de continuar. Lara estava imóvel do outro lado, encostada na parede oposta, sem conseguir recuar sem ser ouvida. Ele murmurou algo baixinho, quase para si mesmo, do jeito que as pessoas falam quando estão pensando em voz alta sem perceber. Ela viu a menina. Cecília reconheceu desde o primeiro dia. Tenho certeza. Fez uma pausa longa. O que ficou enterrado está voltando, e dessa vez não vai ser possível segurar. Depois, num tom ainda mais baixo, como conclusão de um pensamento que vinha de longe. Ela precisa saber. As duas precisam. Respirou fundo, endireitou a postura e voltou para dentro do quarto. Lara ficou parada no corredor vazio, com aquelas palavras ocupando cada centímetro do pensamento. Entrou de volta no quarto de Dona Cecília e fechou a porta. Lara ficou parada no corredor vazio, com aquelas palavras ocupando cada centímetro do pensamento. A menina, Cecília reconheceu. As duas precisam saber. Ela não dormiu naquela noite. Ficou numa cadeira no corredor até o amanhecer, quando Dona Cecília estava estável e Sônia a dispensou com um aceno de cabeça que tinha menos frieza do que o normal. Lara foi para casa. Pegou a fotografia da mesinha. Ficou olhando para a jovem de sempre, o sorriso, o olhar voltado para alguém fora do enquadramento. E dessa vez, por um impulso que ela não conseguiu explicar nem para si mesma, virou a foto. No verso, escrito à mão com uma letra que inclinava levemente para a direita, havia uma frase. Lara leu uma vez, releu, e a foto escorregou dos dedos e caiu no chão, sem que ela fizesse nenhum movimento para segurar. Porque a frase no verso dizia apenas, para a filha que um dia vai entender. Lara não conseguiu dormir. Ficou deitada, olhando para o teto com a fotografia em cima do peito, a frase do verso repetindo na cabeça como coisa que o pensamento não consegue largar por mais que tente. Para a filha que um dia vai entender. Virou aquelas palavras por horas. Tentou encontrar outra interpretação, outro ângulo, alguma leitura que fizesse aquilo significar menos do que parecia significar. Não encontrou nenhuma. Porque algumas frases só têm um sentido possível, e esse sentido era pesado demais para caber numa noite só. De manhã, foi trabalhar. Não porque estava bem, mas porque precisava estar perto daquilo tudo para entender, e ficar em casa olhando para as paredes não ia ajudar em nada. Dona Cecília estava melhor. Sentada na cama quando Lara chegou, tomando o chá que Sônia tinha levado, com uma palidez que ainda a assustava, mas menos do que na noite anterior. Quando viu Lara na porta do quarto, a senhora fez um gesto com a mão, chamando ela para entrar. Lara entrou, sentou na cadeira ao lado da cama. As duas ficaram em silêncio por um momento, e esse silêncio tinha uma qualidade diferente dos anteriores, mais pesado, mais consciente. Foi Dr. Haruto quem quebrou aquilo. Ele chegou para a visita matinal, examinou Dona Cecília, anotou algumas coisas no prontuário que carregava e, quando terminou, olhou para Lara com uma expressão que ela não soube classificar imediatamente. Não era surpresa, era reconhecimento, como se ele soubesse exatamente quem ela era fazia tempo e estivesse apenas confirmando algo que já esperava confirmar. "Posso falar com você?" ele perguntou. "Em particular." Dona Cecília, na cama, fechou os olhos e assentiu levemente, como se aquela frase tivesse sido ensaiada entre os dois a tempo. Lara seguiu Dr. Haruto até a sala pequena no fim do corredor. Ele fechou a porta, ficou de pé perto da janela e começou a falar com aquela mesma calma de sempre. Mas dessa vez, a calma não parecia naturalidade, parecia esforço. "O que vou te contar vai doer."
ele disse. Mas você tem direito de saber. E Dona Cecília concordou que chegou a hora. Lara ficou quieta. Deixou ele continuar. Dr. Haruto contou que conhecia a família Andrade havia muitos anos, que acompanhou o patriarca, seu Hélio, desde antes do casamento com Dona Cecília, que esteve presente nos anos bons e nos difíceis, e que foi testemunha de algo que aconteceu dentro daquela mansão e que nunca foi falado em voz alta desde então. Marta tinha trabalhado ali, anos atrás, muito antes de Lara nascer. Chegou jovem, precisando de emprego, e foi contratada como empregada doméstica. Trabalhou por quase 2 anos. Era dedicada, cuidadosa, do tipo que faz mais do que é pedido sem precisar que ninguém mande. Seu Hélio notou isso. Começou a conversar com ela, e o que começou como atenção foi se tornando outra coisa aos poucos, da forma que essas coisas acontecem quando ninguém coloca limite a tempo. Lara ouvia sem piscar. Quando Marta ficou grávida, a situação virou uma crise silenciosa dentro da mansão. Seu Hélio ficou paralisado entre 2 mundos que ele mesmo tinha criado. Dona Cecília descobriu antes que ele tivesse coragem de contar, da pior forma possível, pelo jeito que as coisas mais dolorosas costumam chegar. O casamento abalou de um jeito que nenhum dos dois admitiu publicamente. E no meio daquele terremoto particular, foi tomada uma decisão. Marta precisava ir embora. Não foi pedido, foi exigência. Com dinheiro envolvido, com uma quantia que para uma jovem naquela situação era difícil de recusar, e com uma condição clara: ir embora, não voltar e não contar nada para ninguém sobre o que havia acontecido dentro daquela casa. Dona Cecília tinha sido a voz mais firme naquela decisão. Não por maldade calculada, mas pela dor de quem foi traído, e precisava que a fonte daquela dor desaparecesse do campo de visão para conseguir continuar respirando. Marta foi, e nunca voltou. Dr. Haruto parou de falar. Ficou olhando para Lara esperando. Lara estava com as mãos no colo, imóveis, processando. Chegando lá, "Eu sou a filha", ela disse. Não foi pergunta. "Sim", ele respondeu. O silêncio que veio depois foi diferente de qualquer silêncio que Lara tinha experimentado antes. Era o tipo de silêncio que existe depois que o chão muda de lugar. Quando tudo que você sabia sobre si mesma continua sendo verdade, mas o contexto em volta mudou tão radicalmente que as mesmas informações, de repente, significam coisas completamente diferentes. Ela tinha crescido ouvindo que o pai tinha ido embora antes de ela nascer, que não tinha dado certo, que eram só as duas, ela e Marta, e que era suficiente. Tinha acreditado nisso. Tinha construído a vida inteira em cima disso, e agora descobria que não era bem assim. Que havia um nome, um rosto num quadro pendurado na parede de uma mansão, uma família inteira que existia do outro lado de uma decisão que tomaram por ela sem que ela pudesse opinar. Lara se levantou. Agradeceu o Dr. Haruto com uma voz que ela mesma não reconheceu. E foi direto para a casa da mãe. Marta abriu a porta e viu a expressão da filha, e dessa vez não tentou sorrir, não tentou desviar. Ficou parada na entrada com aquele olhar de quem sabia que o dia tinha chegado e, ao mesmo tempo, nunca estava pronto para ele. Lara entrou. Ficou de pé no meio da sala e colocou a fotografia em cima da mesa, com o verso virado para cima, com a frase à mostra. Marta olhou para a foto, depois olhou para Lara, e as lágrimas vieram antes das palavras, que é como acontece quando a culpa é velha demais para ser contida. Contou tudo. O relacionamento com seu Hélio, que não foi planejado, mas que foi real do jeito que ela entendeu na época. A gravidez, o medo, a proposta que chegou pela voz de um advogado que ela nunca tinha visto antes e nunca viu depois. O dinheiro que era mais do que ela tinha e menos do que ela precisava. A condição de silêncio. E a decisão que tomou sozinha, com medo e sem opções, que enxergasse na época, de aceitar e ir embora e construir uma vida longe dali.
Achei que estava te protegendo, Marta disse, a voz saindo partida. Achei que crescer longe daquilo tudo era melhor do que crescer sabendo e não poder ter. Lara ouviu tudo sem interromper. Sentada na cadeira que sempre foi dela naquela sala pequena, com as mãos no colo do mesmo jeito que tinha ficado na sala da mansão minutos antes. Quando Marta terminou, o choro da mãe ocupava o silêncio inteiro do cômodo. Lara se levantou, pegou a bolsa e foi para a porta. Lara! Marta chamou. Ela parou, mas não se virou. Me perdoa, a mãe disse. Lara ficou parada por alguns segundos com a mão na maçaneta. Depois abriu a porta e saiu sem responder, não porque não ia perdoar, mas porque naquele momento não tinha palavras que chegassem perto do que estava sentindo, e qualquer coisa que saísse da boca ia ser pequena demais para o tamanho daquilo. Parou na calçada do lado de fora, encostou na parede, e aí o choro veio. Do tipo que não avisa, que não pede licença, que sobe do peito com uma força que não tem como segurar. Lara chorou ali, na calçada, com o barulho da rua passando do lado, como se o mundo não tivesse acabado de mudar completamente. Ela tinha passado a vida toda limpando, organizando, cuidando de lugares que não eram seus, sem saber que um desses lugares tinha o nome do próprio pai na parede. Lara ficou na calçada até o choro passar. Não tentou apressar. Deixou. Porque tem choro que precisa de tempo para terminar. E apressar só faz ele voltar depois com mais força. Quando o peito finalmente abriu e a respiração voltou ao normal, ela limpou o rosto com as costas da mão e ficou olhando para a rua por alguns minutos. O mundo continuava igual. Carros passando, pessoas andando, o barulho comum de um dia que não sabia que tinha acabado de ser diferente para ela. Lara respirou fundo uma última vez. E tomou uma decisão. Não ia ficar esperando que alguém chegasse até ela com o resto da verdade. Já tinha esperado a mãe falar por semanas. Já tinha esperado as peças se encaixarem sozinhas. Já tinha esperado o momento certo que nunca chegava por conta própria. Chega. Era hora de ir ela mesma buscar. Chegou à mansão na manhã seguinte mais cedo do que o horário habitual. Não pela entrada de serviço, como sempre fazia. Tocou a campainha da entrada principal pela primeira vez desde que tinha começado a trabalhar ali. Ficou esperando do lado de fora com a bolsa no colo e a fotografia dentro dela, sem ter certeza do que ia acontecer quando a porta abrisse, mas com uma clareza sobre o que precisava acontecer que ela não tinha sentido em muito tempo. Sônia abriu. Ficou olhando para Lara por um segundo com aquela expressão de quem está avaliando a situação antes de reagir. Depois, recuou um passo, abriu a porta mais e disse apenas: "Ela está na sala." Lara entrou. A sala principal estava com a luz da manhã entrando pelas janelas altas, daquele jeito que faz o ambiente parecer mais suave do que é. Dona Cecília estava sentada na cadeira dourada que ficava perto da janela, as mãos no colo, com uma postura ereta que contrastava com a fragilidade de 2 dias antes, quando estava deitada e pálida. Estava melhor. Mas não era só isso. Havia algo diferente nela naquela manhã. Uma espécie de resolução no olhar, como se ela também tivesse tomado uma decisão durante aqueles dias e estivesse pronta para as consequências dela. Lara entrou na sala e parou a alguns passos da cadeira. As duas se olharam. E naquele olhar havia tudo que ainda não tinha sido dito, que era muita coisa. Lara abriu a boca para começar. Não sabia exatamente por onde, mas ia começar. Foi quando Dona Cecília levantou levemente a mão e disse, com uma voz tranquila que não tinha nenhum tremor: "Eu sei por que você veio, e eu precisava que você viesse." Lara fechou a boca. Ficou olhando para a senhora. "Senta," Dona Cecília disse, apontando para o banco estofado que ficava na frente da cadeira dela. Lara sentou, e Dona Cecília começou a falar. Não foi longo. Não foi cheio de explicação ou justificativa. Foi direto, com aquela coragem específica de quem passou muito tempo sem ela e finalmente decidiu parar de adiar.
Ela confirmou tudo que Dr. Haruto tinha contado. O relacionamento de seu Hélio com Marta, a gravidez, a decisão que ela tomou na época, consumida por uma dor que não sabia processar de outra forma, o dinheiro, a condição de silêncio e o arrependimento que foi crescendo com os anos até ocupar um espaço tão grande dentro dela que já não cabia mais junto com tudo o resto. Eu errei, Dona Cecília disse, olhando direto para Lara sem desviar. Não vou ficar procurando explicação para o tamanho do erro. Errei, e você pagou por um erro que não foi seu. Lara ficou ouvindo com os olhos cheios, mas sem deixar cair. Ainda não. Quando você chegou aqui, a senhora continuou, e eu vi seu rosto pela primeira vez naquele corredor, eu soube. Não precisei de exame, não precisei de documento. Soube do jeito que a gente sabe as coisas que carregou por tempo demais. Você tem o olhar dela, tem o jeito dela de entrar num lugar. A voz de Dona Cecília falhou na última frase. Ela parou, respirou e continuou. Fiquei com medo de falar. Fiquei pensando se era justo, se ia machucar mais do que ajudar, se você ia me odiar. Mas o Dr. Haruto tinha razão. Você tem direito de saber quem você é. E eu não posso mais carregar isso sozinha. Foi aí que Lara não conseguiu mais segurar. Não foi decisão. Foi o corpo resolvendo por ela. Os joelhos dobraram antes que ela percebesse, e ela foi até a cadeira de Dona Cecília e ficou ali, ajoelhada, com as mãos encontrando as mãos da senhora de um jeito que parecia involuntário e inevitável ao mesmo tempo. Dona Cecília apertou os dedos de Lara com uma força que dizia mais do que qualquer palavra conseguiria. As duas choravam sem tentar esconder, sem tentar controlar, com aquela entrega de quem sabe que chorar ali não é fraqueza. É o único jeito honesto de estar naquele momento. Foi exatamente assim que Rafael as encontrou. Ele tinha entrado pela porta principal sem fazer barulho, como fazia às vezes quando chegava e não queria anunciar a presença antes de estar pronto para as obrigações do dia. Parou no corredor quando os olhos encontraram a cena na sala. A pasta que carregava desceu devagar até ficar pendurada na mão, esquecida. Ele ficou olhando. A faxineira, ajoelhada na frente da mãe, as duas de mãos dadas, chorando. Dona Cecília com uma expressão que ele não via no rosto dela havia anos. Não de dor, de alívio. Como se alguma coisa que estava pesando demais tivesse sido posta no chão finalmente. Algo passou pelo rosto de Rafael naquele segundo. Antes da confusão, antes da desconfiança, antes de qualquer coisa que ele pudesse nomear ou controlar. Foi rápido, um segundo só, mas estava lá. Uma rachadura pequena na superfície fria que ele tinha levado anos construindo. Depois, a defesa entrou. Ele deu um passo para dentro da sala e disse, com uma voz que tentava ser firme, mas saía levemente diferente do habitual. O que está acontecendo aqui? Dona Cecília virou o rosto para o filho, os olhos ainda molhados, a postura ainda ereta, e disse com uma calma que não dava espaço para negociação. Senta, Rafael. Tem uma coisa que eu precisava te contar há muito tempo, e hoje você vai ouvir. Rafael olhou para Lara. Lara se levantou devagar, se afastou um passo, mas não saiu da sala. Ficou de pé ao lado da janela, com as mãos juntas na frente, olhando para ele com uma expressão que não era desafio nem pedido. Era apenas presença. Ela estava ali e ia ficar. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Depois foi até o sofá e sentou. Dona Cecília contou tudo uma segunda vez. Com o filho na frente dessa vez, cada palavra caindo no silêncio da sala, com um peso que se multiplicava, porque agora havia 3 pessoas naquele espaço carregando aquilo junto. Rafael não interrompeu. Ficou com os cotovelos nos joelhos, o olhar no chão, ouvindo. A expressão foi mudando conforme a história avançava. Confusão primeiro. Depois, algo mais difícil, mais fundo, que não era raiva, mas que doía do mesmo jeito. Quando Dona Cecília terminou,
O silêncio durou mais do que qualquer um esperava. Rafael ficou olhando para o chão por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Depois levantou o rosto e olhou para Lara, não com a frieza de sempre, não com a desconfiança do escritório, com algo que ele mesmo claramente não sabia o que fazer, que estava no rosto dele antes que ele pudesse decidir esconder. Ela ficou olhando de volta, sem desviar. Rafael saiu da sala sem dizer uma palavra. Não bateu a porta, não levantou a voz, não fez nenhum daqueles gestos que as pessoas fazem quando precisam mostrar que estão com raiva. Foi embora em silêncio, que era pior. Porque silêncio daquele tipo não é ausência de reação. É reação demais, acontecendo por dentro, sem ter saída ainda. Dona Cecília ficou olhando para a porta fechada por alguns segundos. Depois, virou para Lara com um cansaço nos olhos que não era fraqueza. Era o cansaço de quem acabou de largar um peso que carregava fazia tempo demais. Dá tempo, ela disse. Ele precisa de tempo. Lara assentiu. Sabia como era precisar de tempo. Tinha acabado de viver isso. Nos dias que se seguiram, a mansão ficou diferente. Rafael aparecia pouco, saía cedo, chegava tarde, respondia o necessário e não mais. Viviane ligava sem parar. Lara ouvia o celular dele tocando nos corredores, às vezes 3, 4 vezes seguidas, e ele não atendia. A atenção na casa tinha um sabor específico, daquele tipo que todo mundo sente, mas ninguém nomeia. Lara continuava trabalhando. Não porque estava bem, mas porque parar ia deixar o pensamento tomar conta. E o pensamento naqueles dias era pesado demais para ficar sozinha com ele sem fazer mais nada. O trabalho ocupava as mãos e deixava uma parte da cabeça livre para processar aos poucos, no ritmo que aguentava. Foi numa tarde, enquanto organizava o corredor do segundo andar, que Sônia apareceu. Não com aquela postura de governanta que Lara conhecia. Apareceu diferente. Com as mãos levemente inquietas do lado do corpo, o olhar indo para os lados antes de falar, como quem está prestes a fazer algo que saiu completamente da rotina e ainda não tem certeza se está fazendo certo. Preciso te mostrar uma coisa, Sônia disse, com uma voz baixa que Lara nunca tinha ouvido nela antes. Lara parou o que estava fazendo e olhou para ela. Sônia tirou o celular do bolso. Abriu um vídeo e segurou a tela na direção de Lara, sem dizer mais nada. Era uma gravação feita pelo vão de uma porta, levemente tremida, com a iluminação baixa de quem filmou sem acender a luz para não ser percebida. Mostrava o escritório da mansão, e mostrava Viviane dentro dele, de pé perto da mesa, com documentos abertos na frente e o celular no ouvido. A voz dela chegava com clareza suficiente para entender cada palavra. Lara assistiu uma vez. Depois, pediu para assistir de novo. Viviane estava repassando informações sobre o patrimônio da família Andrade para alguém do outro lado da linha. Falava sobre o testamento, sobre os bens registrados, sobre uma janela legal que existia para contestar a distribuição da herança caso surgisse um herdeiro não reconhecido. E então dizia, com uma naturalidade que gelava, ele não sabe de nada ainda. Quando souber, vai estar emocionalmente destruído demais para reagir rápido. É agora que a gente move. Lara abaixou o celular de Sônia devagar. Ficou em silêncio por alguns segundos, processando o tamanho daquilo. Viviane não estava apenas preocupada com a herança, estava trabalhando ativamente para garantir que outra pessoa, um primo distante, alguém de fora, entrasse na disputa legal antes que Rafael conseguisse pensar com clareza. O relacionamento inteiro, o noivado, a presença constante na mansão, tudo tinha uma camada por baixo que ninguém tinha enxergado. Quando você filmou isso? Lara perguntou. Há 3 dias. Eu tinha ficado mais tarde por causa de um vazamento na cozinha dos fundos. Fiquei esperando o encanador que cancelou na última hora e acabei dormindo no quarto de serviço para não precisar voltar tarde para casa.
Foi perto da meia-noite que ouvi passos no corredor do escritório. Reconheci o salto dela. Não era hora de ninguém estar ali, e alguma coisa me fez não anunciar que estava acordada. Fiquei parada, e quando entendi o que estava ouvindo, peguei o celular. Por que você está me mostrando isso? Sônia ficou em silêncio por um momento, guardou o celular. E então, olhou para Lara com uma expressão que tinha levado semanas para chegar. Não havia mais frieza ali. Havia uma mulher que tinha errado o julgamento e sabia disso. Porque eu precisava te mostrar antes de mostrar para qualquer outra pessoa. E porque preciso pedir desculpa pelo modo que te tratei desde o primeiro dia que você chegou aqui. Lara ficou olhando para ela. Eu julguei você, Sônia continuou, com aquela objetividade de quem não está acostumada a se desculpar, mas está fazendo questão de fazer direito. Decidi o que você era antes de te conhecer. E enquanto eu ficava de olho em você, achando que era você o problema, a pessoa que estava causando estrago de verdade entrava e saía daqui como se fosse dona do lugar. O silêncio entre as duas durou alguns segundos. Eu aceito, Lara disse simplesmente. Sônia assentiu, e pela primeira vez, desde que Lara tinha chegado naquela casa, a governanta fez algo que não estava em nenhuma regra ou protocolo. Colocou a mão brevemente no ombro de Lara, um gesto rápido e contido, e disse: "O que fazemos agora?" Elas concordaram que Rafael precisava saber. Não por recado, não por terceiro. Ele precisava ver com os próprios olhos. Mas antes disso, Dr. Haruto apareceu. Chegou no fim da tarde para a visita de rotina de Dona Cecília, e quando estava saindo, chamou Lara no corredor com aquele jeito discreto que era a marca dele. Tirou do interior do paletó um envelope. Simples, sem identificação na frente, com o papel levemente amarelado de coisa que esperou por tempo demais dentro de uma gaveta. Seu Hélio deixou isso antes de partir, ele disse, segurando o envelope com um cuidado que dizia tudo sobre o peso daquilo. Me pediu para guardar até que a filha aparecesse. Disse que se ela um dia aparecesse, era porque estava pronta para receber. Lara ficou olhando para o envelope na mão estendida de Dr. Haruto. Pegou devagar, como se o papel pudesse quebrar. Você não precisa abrir agora, ele disse. Não tem prazo. Lara assentiu. Guardou o envelope dentro da bolsa do lado da fotografia. Os dois juntos ali, ocupando o mesmo espaço, como peças de uma história que estava se completando em camadas. Naquela noite, sentada na cama do quarto pequeno, Lara ficou olhando para o envelope por um longo tempo sem abrir. Sabia que quando abrisse ia ser diferente. Porque doutor Haruto podia contar o que aconteceu, Dona Cecília podia confirmar, Marta podia confessar, mas aquilo ali era outra coisa. Era a voz do homem que nunca conheceu, chegando com anos de atraso, direto para ela. Não estava pronta ainda, mas estava chegando perto. Fechou os olhos, guardou o envelope na mesinha e foi dormir com aquilo do lado. No dia seguinte, Rafael voltou. Chegou pela manhã, mais cedo do que era esperado, com uma expressão diferente de tudo que Lara tinha visto nele até então. Não estava frio, não estava na defensiva, estava cansado, do tipo de cansaço que vem de dias sem dormir direito, de pensamentos que não param, de um mundo que mudou de lugar enquanto a pessoa tentava encontrar o chão de volta. Desceu para a cozinha onde Lara estava, ficou parado na entrada por um segundo e disse: "Você pode vir ao escritório? Preciso falar com você." Lara secou as mãos, olhou para ele e foi. Dessa vez o escritório não tinha a mesma energia intimidadora de antes. Rafael ficou de pé perto da janela, igual à primeira vez, mas com a postura completamente diferente. Sem a rigidez, sem o controle calculado. Ficou olhando para o jardim por alguns segundos antes de falar. Eu ouvi uma parte da conversa entre você e minha mãe no dia que saí, ele disse. Não ouvi tudo, mas ouvi o suficiente para entender que eu precisava voltar e ouvir o resto. Lara ficou em silêncio. Não estou aqui para pedir desculpa ainda, Rafael continuou, com uma honestidade que Lara não esperava.
Porque desculpa sem entender direito o que aconteceu não vale muito. Estou aqui porque preciso entender e porque... Ele parou, como se a frase seguinte tivesse custado mais do que as outras para sair. Porque acho que fui injusto com você. Desde o começo. Foi nesse momento que o celular de Rafael tocou. Ele olhou para a tela e a expressão dele mudou. Era Viviane, ligando pela 10ª vez naqueles dias. Rafael ficou olhando para o nome na tela por alguns segundos, com aquela expressão de quem está chegando numa conclusão que vinha sendo construída há tempo. Desligou sem atender. Virou para Lara e disse: "Me conta o resto." Lara contou tudo. Não de uma vez, não em ordem perfeita, mas do jeito que as coisas saem quando finalmente saem de verdade, em pedaços, com pausas, com as partes que doem mais, demorando um pouco mais para aparecer. Rafael ouviu sentado na cadeira do escritório, com os cotovelos nos joelhos e o olhar fixo no chão a maior parte do tempo. Não interrompeu, não questionou. Ficou ali ouvindo com aquela atenção de quem sabe que está devendo isso fazia tempo. Quando Lara terminou, o silêncio ficou entre os dois por alguns segundos. Rafael se levantou, foi até a janela. Ficou de costas para ela, olhando para o jardim lá fora. E quando falou, a voz saiu diferente de tudo que tinha saído antes. Sem a rigidez, sem o controle. Eu soube que algo estava errado quando você chegou aqui. Não sobre você, sobre mim, sobre o jeito que eu olhei para você e decidi o que você era antes de te ouvir uma vez. Fez uma pausa. Fiz com você exatamente o que fizeram com sua mãe. Julguei antes de conhecer. E não tenho como desfazer isso. Lara ficou quieta. Mas posso fazer diferente daqui para frente, ele disse. E se virou. Se você me deixar. Não era pedido de perdão genérico. Era específico, pesado, custou alguma coisa para sair. Lara viu isso, e foi exatamente por isso que respondeu. Deixo. Rafael assentiu. Depois olhou para a bolsa de Lara encostada na parede, onde o envelope do pai estava guardado junto com a fotografia. O Dr. Haruto me contou sobre a carta. Quando você quiser abrir, não precisa estar sozinha. Lara olhou para a bolsa. Ficou em silêncio por um momento. Depois foi até ela, pegou o envelope e voltou para a cadeira. Abriu devagar, com aquele cuidado de quem sabe que não tem como fazer de novo. A carta não era longa. Letra inclinada para a direita, a mesma da fotografia, com aquela pressão de caneta de quem estava colocando peso em cada palavra. Lara leu em silêncio primeiro. Depois, sem que ninguém pedisse, começou a ler em voz alta. Seu Hélio escreveu que sabia que tinha errado, que a decisão de deixar Marta ir foi a maior covardia da vida dele e que viveu com isso todos os dias depois, que nunca teve coragem de procurar, não porque não queria, mas porque tinha medo de que o reencontro confirmasse o tamanho do estrago que fez, que toda vez que via uma criança da idade que a filha deveria ter, parava e ficava imaginando. Que guardou uma coisa específica para provar, caso ela um dia aparecesse, que sempre soube quem ela era. Lara parou na última parte da carta. Releu, e os olhos encheram de um jeito que não tinha mais como conter. Seu Hélio escreveu que Marta, quando ainda morava na mansão, tinha o hábito de cantarolar uma música específica enquanto trabalhava, sempre a mesma. E que ele apostava, com tudo que tinha, que Marta tinha ensinado essa música para a filha, porque era o tipo de coisa que mãe passa para a filha sem perceber, como herança que não precisa de documento. A música que ele descreveu era a mesma que Lara cantarolava desde pequena, sem saber de onde tinha vindo. Rafael viu o momento em que aquilo chegou nela, viu o papel tremer levemente nas mãos dela, e não disse nada. Ficou ali, que era o suficiente. Lara dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope e ficou com ele no colo por alguns minutos em silêncio. Depois olhou para Rafael e disse: "Ele me conhecia." "Conhecia", Rafael confirmou. 2 dias depois, por sugestão de Dr. Haruto e com concordância de todos, o exame de DNA foi feito.
Não porque alguém na mansão precisasse de confirmação para acreditar, mas porque a verdade merecia existir também em papel, de forma oficial, sem que ninguém pudesse questionar no futuro. O resultado chegou numa tarde comum, sem cerimônia. Rafael abriu o envelope sozinho, leu e foi até Lara, que estava na sala com Dona Cecília. Colocou o papel na mão dela sem falar nada. Lara leu, levantou o olhar para ele. E Rafael disse, com uma simplicidade que pesou mais do que qualquer discurso poderia pesar: "Bem-vinda para casa." Dona Cecília, ao lado, fechou os olhos por um segundo, como quem recebe algo que esperou tempo demais. Mas havia ainda uma coisa que precisava acontecer, a mais difícil de todas. Rafael foi buscar Viviane, não sozinho, com Sônia ao lado, com o celular dela na mão e a gravação pronta. Viviane chegou à mansão naquela tarde, sem saber o que a esperava, com aquele sorriso de quem está acostumada a entrar em qualquer ambiente e reorganizá-lo ao seu favor. Entrou pela sala principal onde estavam Rafael, Lara, Sônia e Dona Cecília. Viu o grupo reunido e algo no sorriso dela hesitou por um segundo antes de se recompor. "Que reunião de família", ela disse, com aquele tom leve que usava quando queria disfarçar que estava avaliando a situação. "Senta", Rafael disse. Não era convite. Viviane sentou. Rafael não fez discurso. Não foi longo, não foi dramático. Pegou o celular de Sônia e colocou o vídeo para tocar. A voz de Viviane saiu pelo alto-falante. Clara, nítida, sem possibilidade de negação. Repassando informações sobre o patrimônio da família, falando sobre o testamento, combinando estratégia com o primo distante para contestar a herança antes que Rafael conseguisse reagir. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto o vídeo tocava. Viviane ficou olhando para a tela com uma expressão que foi mudando camada por camada. O sorriso saiu primeiro, depois a postura. Quando o vídeo terminou, ela ficou sentada com os ombros levemente curvados e aquele olhar de quem está calculando se ainda existe alguma saída e concluindo que não existe. Tentou falar. "Rafael, eu posso explicar." "Não precisa", ele disse. Simples, definitivo. Viviane olhou ao redor da sala. Para Sônia, que ficou de pé com a serenidade de quem fez o que tinha que fazer. Para Dona Cecília, que a olhava com uma tristeza que não era raiva, era decepção, o que é pior. Para Lara, que não demonstrava satisfação nenhuma, apenas ficava ali, presente, como testemunha de algo que precisava de testemunha. Não havia nada para dizer. Não havia versão da história que mudasse o que estava gravado. Não havia argumento que desfizesse semanas de traição documentada. Viviane se levantou, pegou a bolsa e saiu da mansão sem olhar para trás. Os saltos ecoaram no mármore do corredor, a porta principal abriu e fechou, e depois disso o silêncio que ficou era de outro tipo. O silêncio limpo de quando algo que estava errado finalmente saiu do lugar. Ninguém disse nada por alguns segundos. Foi Dona Cecília quem quebrou. "Tem uma última coisa", ela disse, olhando para Lara, "que eu precisava fazer faz muito tempo." Lara a olhou. "Eu mandei buscar sua mãe." O coração de Lara parou por um segundo. Marta chegou à mansão Andrade pela primeira vez em décadas, numa tarde de céu fechado que parecia combinar com o peso daquele momento. Lara a esperava na entrada. E quando o carro parou e Marta desceu, as duas se olharam por um instante antes de Lara ir até ela e segurar a mão dela sem dizer nada. Não tinha resolvido tudo entre elas ainda, mas estava caminhando. E segurar a mão era o jeito que Lara encontrou de dizer isso sem precisar de palavras. Entraram juntas. Dona Cecília estava na sala, de pé dessa vez, ao lado da cadeira dourada. Quando Marta entrou pela porta e as duas mulheres se viram, o tempo fez aquela coisa estranha que faz quando um momento muito grande acontece. Pareceu esticar, ficar mais lento, dar espaço para tudo que estava acontecendo. Marta parou no meio da sala. Dona Cecília ficou onde estava. Décadas de distância estavam naquele espaço entre as duas.
Uma decisão antiga, uma dor que não tinha sido de nenhuma delas sozinha, mas que as duas carregaram separadas por todo esse tempo. Havia muita coisa ali que não tinha nome simples e que não ia se resolver numa tarde só. Mas tinha que começar em algum lugar. Foi Dona Cecília quem deu o primeiro passo, literalmente. Caminhou até Marta com aquele passo lento e deliberado, de quem está escolhendo cada centímetro do caminho. Parou na frente dela e disse, com uma voz que tinha levado uma vida inteira para ficar pronta para aquelas palavras: eu errei com você. Errei de um jeito que não tem conserto completo, mas se você me deixar, quero tentar fazer diferente. Marta ficou olhando para ela, os olhos cheios. A respiração irregular de quem está tentando não desmoronar antes de estar pronta. Eu também errei, Marta disse por fim. Fui embora quando devia ter ficado e lutado. Por mim, por ela. Olhou para Lara. Fiquei com medo e deixei o medo decidir por mim por tempo demais. Dona Cecília estendeu a mão. Marta olhou para aquela mão estendida. Duas mulheres que tinham amado o mesmo homem de formas diferentes, que tinham sido feridas de formas diferentes, que tinham errado de formas diferentes. Não havia como apagar nada disso, mas havia como decidir o que fazer com o tempo que ainda restava. Marta pegou a mão de Dona Cecília. E as duas ficaram assim, de mãos dadas no meio da sala, sem abraço ainda, sem palavras a mais. Apenas aquele gesto simples e enorme de duas pessoas escolhendo não carregar mais o que estava pesado demais para ser carregado sozinho. Lara assistia encostada na parede do fundo. Rafael estava ao lado dela e nenhum dos dois falava, porque aquele momento não precisava de comentário. Precisava de espaço para existir. Em algum momento, ela não soube dizer quando exatamente, as mãos dadas viraram abraço. Devagar, sem dramaturgia, do jeito que os abraços verdadeiros acontecem. E Lara sentiu o choro subir de um lugar fundo, daquele tipo que não é de dor, mas que dói do mesmo jeito porque é grande demais para caber sem vazar. Mais tarde, quando a tarde tinha virado noite e a mansão estava mais quieta, Lara foi até a lareira da sala principal. Tirou da bolsa a fotografia. A jovem Marta sorrindo dentro daquela mesma casa, décadas atrás, com o olhar voltado para alguém fora do enquadramento. A foto que tinha começado tudo, que tinha carregado um segredo no verso por anos, esperando a pessoa certa virar. Olhou para o quadro do patriarca Andrade na parede ao lado da lareira. Ficou ali por um momento com a foto na mão, sentindo o peso daquele gesto antes de fazê-lo. E colocou a fotografia em cima da lareira, do lado do quadro, os dois juntos, finalmente no mesmo espaço, sem mais segredo entre eles. Dona Cecília, que tinha entrado na sala, sem que Lara percebesse, ficou olhando para a cena por alguns segundos. Depois, caminhou devagar até Lara, levantou a mão e colocou no rosto dela com aquele gesto que só existe entre pessoas que já passaram do ponto de precisar explicar o que sentem. Você nunca foi só a faxineira, ela disse baixinho. Você era o que faltava nessa casa. Lara cobriu a mão de Dona Cecília com a própria. Ficaram assim. Do lado de fora da janela, Rafael observava as duas. Tinha chegado sem fazer barulho, como sempre fazia. E parado quando viu a cena. Ficou ali do lado de fora do vidro, olhando para a mãe e para a irmã que não sabia que tinha até semanas atrás. Tirou o celular do bolso. Fotografou aquele momento sem que nenhuma delas soubesse. Guardou a foto e ficou olhando para ela por alguns segundos antes de guardar o celular de volta. Lara tinha entrado naquela mansão com um pano na mão e a esperança simples de pagar as contas no fim do mês. Não sabia que por trás daquelas paredes existia uma história que tinha o nome dela no meio. Não sabia que a senhora que a olhava com aqueles olhos pesados carregava uma culpa com o seu rosto. Não sabia que a fotografia que encontrou num livro empoeirado era o começo de tudo. Mas talvez seja assim que as coisas mais importantes chegam. Não anunciadas, não embrulhadas, não com hora marcada.
Chegam pela porta dos fundos, com roupa de trabalho, enquanto a gente está de joelhos limpando o chão. E só depois, olhando para trás, a gente entende que estava chegando em casa o tempo todo.